Eu acho que sim, vai acontecer essa mão forte, esse coordenador geral, ele vai aparecer por parte do próprio governo federal, mas pelo nosso momento atual, político, ano eleitoral, é uma questão de tempo. Ele vai aparecer, esse coordenador? Eu não tenho dúvidas disso, mas é o momento que o país vive que ainda não permitiu que isso acontecesse. Perguntas rápidas para você. O Brasil tem chance de ter algum problema com a FIFA e a FIFA não achar que não está atendendo e pegar um plano B, que seria, por exemplo, pegar a instalação que está sendo feita lá em Londres para a Olimpíada de 2012 e fazer a Copa do Mundo na Inglaterra? Você, sim ou não? Você acha que tem alguma possibilidade nesse sentido? Existe o risco? Existe. É pouco, é baixo. O risco é bem baixo. Agora, das 12 cidades hoje, que são cidades-sede, essa é uma leitura minha. Eu não acredito que em 2014 seremos 12 cidades-sede. Essa era a minha segunda pergunta que eu ia fazer para você. A gente tem 12 cidades escolhidas aí. Essa é a minha segunda pergunta. Me parece também que a gente não vai ter 12 cidades-sedes, é um número exagerado e talvez exija muito investimento, é muita obra, é mais complicado planejar, é mais complicado executar. Você aposta que nós vamos terminar em 10 ou 8 cidades-sedes? A FIFA, o número mágico da FIFA é o 8, né? 8. Ela sempre quis 8. A FIFA sempre quis 8. São 8 chaves, 8 cidades, a conta fecha. Temos a possibilidade, então, de termos fora 4 cidades. Se você tivesse que elencar essas 4 cidades... Não sei te dizer. Você não vai falar? Não sei te dizer. Não tem nenhum chute, nenhum palpite? Não tem nenhum palpite com relação. O pessoal diz aí, quem os outros comentam, falam que Brasília talvez deverá sair. O pessoal comenta também que Natal provavelmente é uma das cidades que deverá sair. Mas aí a gente tem que aguardar aí, mas o Calil já nos disse aqui que provavelmente a gente deve ter uma redução do número de cidades-sedes. Caetano, como é que está o nosso chat, a participação dos convidados, dos nossos internautas aí? Pois é, Gilberto, como eu disse no começo do programa, o tema é bastante interessante, a gente já tratou em outros programas aqui, e o pessoal está participando, tem alguns comentários, eu queria agradecer aqui o Marcelo Solerric, o JPTG24, o GTEC, o Alan da Comurb, valeu pela participação de vocês. O Tomás Assunção mandou só um abraço para o Calil, agradeceu a sua participação aqui conosco, Calil. E é o seguinte, Giba, na verdade eu tenho um comentário e uma pergunta, pode ser? Por favor. O comentário vem do Alan, que tecla de Campinas, de São Paulo, ele diz o seguinte: como urbanista é difícil não mencionar a preocupação com o prazo das obras para a Copa de 2014. Estamos sim muito atrasados, há que se correr. Mobilidade, esse é o ponto que me preocupa, a distância entre os jogos e também a distância entre as hospitalidades e os estádios. Por isso que digo, estamos atrasados. Aeroportos, trens, metrôs, avenidas não se amplia do dia para a noite. E 4 anos já passa a ser um prazo otimista. E basear em previsões otimistas é contar com a sorte. Esse é o comentário do Alan, de Campinas. E o Marcelo Solerric, que tecla da Ilha da Maiorca, na Espanha, faz a seguinte pergunta: os Jogos Olímpicos atrapalham ou ajudam a realização da Copa do Mundo? Excelente pergunta, Calil. Se nós entendêssemos os jogos matematicamente, a Copa do Mundo, tudo que a Copa do Mundo demanda com relação à existência de equipamentos urbanos, de operação. Então nós temos um domínio aí chamado Copa do Mundo. E um domínio chamado Olimpíadas. Existe uma sobreposição dos dois, sim. Existe uma sobreposição porque alguns equipamentos são comuns, né? Mas existe uma série de equipamentos que efetivamente não são comuns. Pela própria operação do evento, desses dois eventos, eles são bastante distintos, né? Então você pega uma cidade qualquer que seja ela, tem um jogo num determinado dia, e depois você passa 3 dias, 4 dias sem ter jogo para acontecer o próximo, né? Então existe um espaçamento muito grande. Mas já as Olimpíadas, existe uma consecução de jogos, todo dia tem jogo de diferentes modalidades, em diferentes localidades, e o trânsito de uma concentração muito grande de turistas em uma única cidade. Então são eventos diferentes. Entretanto, existe sim uma sobreposição, um sombreamento entre esses dois domínios, e que a Copa do Mundo facilitará a existência, no caso do Rio de Janeiro, das Olimpíadas 2 anos depois.
Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, ele vai estar, na verdade, fazendo alguns, principalmente os investimentos em infraestrutura, né? Eles acabam atendendo aos 2 eventos, né? Exatamente. E está previsto que seja no Maracanã a final da Copa do Mundo no Brasil. A previsão é essa. Martelo batido, ainda não, mas tudo indica que é isso que vai acontecer. Para terminar esse nosso primeiro bloco aqui, estamos atrasados? Muito atrasados. Porque se nós focarmos exclusivamente os requerimentos da FIFA e o que deve ser feito, eu entendo que esta é uma visão simplista do negócio. E aí a resposta para essa sua pergunta seria diferente. Nós não estamos tão atrasados assim. Agora o ponto não é esse. O ponto não é atender os requerimentos da FIFA. O ponto é a geração de legado. É o que fica depois para o país, para a cidade, para aquele estado, como legado efetivo para a população. E aí o entendimento é diferente, o planejamento é diferente, e aí sim a resposta, tenho convicção que a gente está bastante atrasado. O internauta ele tem razão no comentário dele. Muito bem, estamos aqui entrevistando o Khalil, da Deloitte, responsável aí pelo grupo que cuida faz parte do grupo da Deloitte que cuida da implantação da Copa 2014 no Brasil. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em poucos minutos. Obrigado. Quer saber tudo sobre o mundo da música? Sobre o mundo da moda e das celebridades? Então seu canal é aqui, na UOL TV. Das 6 às 7 da noite. Programa pronto, falei, não percam. Com a Cleo, com a Mandy e com a Jéssica. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Olá, estamos de volta com a segunda parte do Urban View, que hoje entrevista ao vivo o Khalil, que é um dos sócios da Deloitte no Brasil e um dos responsáveis pelo grupo multidisciplinar dedicado ao projeto Copa do Mundo 2014. Exatamente sobre esse assunto que a gente falou. Já falamos um pouquinho da experiência internacional da Deloitte, falamos aqui o Khalil teve na África do Sul, acompanhou lá, e agora a gente vai falar um pouquinho especificamente de Brasil. Né? O Khalil está envolvido diretamente nessa preparação. E Khalil, você falava antes do intervalo o seguinte: ok, estádios, arenas, sem dúvida nenhuma, entregamos, não tem problema, vamos ter Copa do Mundo, mas o legado, que digamos que seria o mais importante do que a arena, a gente está atrasado, foi essa a tua afirmação. Quer dizer, a gente que é espectador da história,
a gente percebe, puxa, que oportunidade maravilhosa, né? Você pega, eu sou um cidadão de São Paulo, paulistano, moro aqui em São Paulo, e eu fico pensando, puxa vida, se fizessem, abrissem novas linhas de metrô, colocassem esse BRTs em São Paulo, melhorasse o aeroporto internacional de Cumbico, o aeroporto internacional de Congonhas, tudo isso para a Copa, puxa, depois que a Copa fosse embora, a gente ia ficar com uma cidade bem melhor, né? Uma cidade bem mais legal. O Brasil está pecando então nesse aspecto? Está pegando nesse aspecto. Então, para responder a sua pergunta, me permita te contar 2 minutos de história. Né? Perfeitamente. Então, qual é o legado? Efetivamente, precisa gerar legado, mas o que é esse legado, afinal de contas? Para Deloitte, para nós, esse legado ele é suportado por um tripé. A primeira perna desse tripé é a geração de infraestrutura, de um legado de infraestrutura, de mobilidade urbana, de saúde pública, de segurança, de novos equipamentos urbanos mesmo, como você acabou de colocar, o trem rápido, o metrô, o que quer que seja. A segunda perna desse legado é de capacitação humana, capacitação das pessoas. Então nós deveríamos focar a capacitação de pessoas, quer seja novos pedreiros, novos encanadores, novos marceneiros, novos serralheiros, até pós-doutorados em gestão esportiva, em gestão de clube, em gestão de... ou seja, uma gama toda nova de competências que talvez a gente já tenha e outras que a gente ainda não tem nesse país. Ou não tem em quantidade suficiente. Exatamente. E a terceira perna desse legado, Gilberto, é o que nós vamos vender? O que o país vai vender? Então nós temos agora, a partir do encerramento do domingo da Copa do Mundo, ou seja, da África do Sul, nós passamos a ser a próxima Copa do Mundo, o próximo país sede da Copa do Mundo. E tenha certeza que a FIFA vai olhar isso com muito mais cuidado, porque todos os problemas que a FIFA teve na África do Sul, ela não vai querer ter de novo no Brasil. Né? Por isso que esse acompanhamento, esse detalhismo da FIFA com relação ao que o Brasil está fazendo vai ser ainda pior do que aconteceu na África do Sul. Ou seja, a nossa responsabilidade, a nossa lição de casa vai ser ainda mais dura de ser completada. Mas o ponto é exatamente esse. Então, voltando para essa terceira perna, o que o país ele vai ter oportunidade de se vender pelos próximos 4 anos para o mundo? E a pergunta é exatamente essa. Basta pegar o exemplo do turismo, né? O país inteiro, no olho da mídia, durante 4 anos, e principalmente durante o evento, o que ele pode ter futuramente de aproveitamento para o setor de turismo? Perfeito. Então, falando de turismo, que é um desses, dentro desse, o que o país vai vender lá fora, o que o país vai vender e o que cada cidade vai vender. Porque cada cidade tem o seu mote principal, né? Tem a sua vocação. Todas elas não vão vender exatamente a mesma coisa, ou não deveriam, pelo menos. Mas, voltando ao planejamento e a como é que a coisa acontece no Brasil, então focar em indicadores de meta que sejam extremamente claros. E que possam ser perseguidos. Então, quando a gente fala de turismo, como você muito bem colocou, nós queremos então um aumento do nosso market share dentro do país ou dentro da cidade aqui com relação ao turismo global. De quanto? De 1% esse aumento? De 10%, de 100%, de 1000%. Perceba que esses indicadores eles vão direcionar exatamente os projetos, porque incrementar o turismo em 1% é uma coisa, incrementar o turismo em 1000% existe um conjunto completamente diferente de projetos para poder fazer esse salto gigantesco. Então, voltando àquela afirmação de por que estamos atrasados, é exatamente por essa indefinição de efetivamente o que o país quer vender. O que é que nós queremos colocar para o mundo? Que somos competentes, que temos um nível de maturidade, que somos um país que ávido por integrar esse novo cenário de